Testamento de dois personagens que viveram um relacionamento muito profundo. E todas as vezes que eu vejo uma história como essa, eu juro para você, como eu desejo viver um negócio como esse na minha vida espiritual. E a história que eu vou te contar, o primeiro grande personagem é Deus, o Todo-Poderoso. E o segundo deles é aquele homem que foi escolhido por Deus para construir toda a história do povo hebreu. E eu estou falando do grande patriarca Abraão. Tiveram momentos na Bíblia que eu já tinha passado inúmeras vezes por esses textos, mas tiveram vários momentos que eu me emocionei com essa grande saga, com essa grande história, na relação de Deus com esse homem. Depois de tudo que tinha acontecido ali, depois de Noé, a Bíblia passa um tempo. E segundo pesquisa histórica, Abraão ele vem 20 gerações depois de Adão. E Abraão vem 10 gerações depois de Noé. Então nós não estamos falando de um tempinho, estamos falando de um tempão. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no início, em Gênesis. Mas nós vamos navegar em várias situações, em várias cenas. E eu quero te contar a história desses dois. O ano de 2018 é o ano da intimidade com Cristo. Esse é o tema que vai governar todo o ano até o dia 31 de dezembro. E se tem uma história de relação de intimidade profunda, querido, essa é de Deus e de Abraão. Não tem como você, em sã consciência, ouvir uma história dessa e não se emocionar. O primeiro capítulo que eu quero te mostrar é Gênesis capítulo 12. É exatamente no início dessa história onde Deus chama Abraão. Nessa época ele não era Abraão, ele era Abrão. E o nome Abrão ele tinha um significado que ainda não era o pai de muitos, porque Abraão significa pai de muitos. E Deus então chama esse homem. E no capítulo 12, verso 2, ele faz uma promessa surreal para esse homem. Esse homem está numa terra não muito agradável, chamada Ur dos Caldeus. E ele começa a estabelecer ali através de um convite para um encontro com Deus. Deus então olha para Abraão no verso 1 e 2, diz assim, vamos começar do 1 e depois nós leremos o 2 junto. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vocês, verso 2. No primeiro momento que Deus quer estabelecer uma relação de intimidade com esse homem, ele vai demonstrar que Deus não está de brincadeira. Quando Deus ele mira alguém, quando Deus escolhe alguém, aprenda isso. Você ainda não sabe todo o plano de Deus para essa história, mas eu afirmo para você, Deus já sabe toda a história da trajetória. Agora ele vai fazer conhecer a você esse plano. Então entenda uma coisa, você
ainda que tenha pisado aqui pela primeira vez, talvez você jure no seu coração dizendo o seguinte: eu estou aqui por mero acaso, eu estou aqui porque alguém muito simpático me convidou, eu estou aqui porque alguém da minha família disse: vamos dar um pulo lá. Não, humanamente isso é fato, porém há toda uma história por trás da cortina que você ainda não sabe. E Deus tinha um plano, Ele tinha um plano de construir uma grande nação, e Deus, Ele poderia fazer isso sozinho, Ele poderia fazer isso com os anjos, mas Ele escolheu uma pessoa. Isso para mim é tão importante, sabe por quê? Porque o plano de Deus passa pelo ser humano, porque Ele quer te escolher. Você não está aqui por mera passagem, você não é apenas um passageiro nessa história da vida, não. Você tem um propósito segundo o coração de Deus. E Deus está dizendo: Abraão, estou te chamando, nós agora, a partir de hoje, nós vamos andar junto. Imagina Deus falando isso para você: olha, André, a partir de hoje nós vamos andar junto. Wesley, a partir de hoje nós vamos andar junto. William, a partir de hoje, cara, nós vamos junto. Rinaldo, a partir de hoje, cara, eu vou te mostrar, e eu tenho promessas para a sua vida. Imagina, é como se Deus dissesse: cara, eu vou te mostrar tudo que eu tenho para te mostrar. Agora prepara o teu coração. Já viu aquele negócio? Eu não sei se você já andou de montanha russa, eu não sei se você já saltou de paraquedas, eu não sei se você já saltou de bungee jump. Um dia desse eu ouvi a história do Tiagão, ele disse que pulou uma vez de bungee jump, né? Cada um tem uma história incrível, ou seja, até aquele momento você não sabe exatamente o que vai acontecer, você só sabe que vai ser muito emocionante. Então Deus faz uma promessa: de ti eu farei uma grande nação. Só que olha como Abraão se via, ele já era velho. Eu fico imaginando a cara de Abraão, falou assim: Deus, tu não errou em alguma coisa aí não? Porque eu já sou velhinho, eu não sou um garoto de 18 anos. E Deus olha para ele e fala: não, Abraão, o papo reto que eu estou tendo é contigo mesmo. Ou seja, Deus não erra no alvo. Diga: Deus não erra o alvo. Quando Ele escolhe, ponto final. Deus não está preso à raça, à cor, a diploma ou não pendurado na parede. Ele não quer saber se tu mora num barraco ou numa favela. Ele não quer saber se tu mora Ele tem um plano e um propósito. E por isso eu quero trazer o tema da mensagem dessa noite, que se chama a estratégia surreal. Diga: a estratégia surreal. Então anota isso aí, varão. Por que Deus criou uma estratégia que é surreal? Primeiro, eu jamais escolheria um homem de 100 anos para desenvolver qualquer estratégia minha. Humanamente falando, você não colocaria alguém na linha de frente de batalha com 100 anos, sim ou não? Você escolheria alguém de 100 anos para estar lutando contigo? Quem escolheria aqui? Provavelmente ninguém que está aqui. Agora, Deus, Ele não trabalha com as perspectivas humanas, Ele trabalha num plano surreal. Ele diz: Abraão, o meu papo agora é contigo, nós vamos andar junto. Lá em Gênesis capítulo 13, vamos pular na Bíblia, Gênesis 13, 16. Ele de novo agora, ele vai fazer e vai reafirmar essas promessas. Olha como está na minha Bíblia, acompanhe na projeção. Diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Gente, imagina isso na cabeça de Abrão. Cara, o cara era velho. Uma pessoa com 100 anos, ela não tem um pique de alguém que tem 17. Imagina Abraão. Gente, eu ficaria assim: cara, Deus só pode estar muito doidão. Por que ele não escolheu alguém de 30 anos?
Por que ele não escolheu alguém com diploma? Por que ele não escolheu alguém mais capacitado? Sei lá, alguém que trabalha numa multinacional. O cara chamou um velho para dizer que a descendência desse homem era ou seria maior que os grãos de areia da praia. Que a descendência desse homem seria maior que as estrelas do céu. Só que ainda tem um problema, ainda tem um agravante. Ele tinha 100 anos. E a mulher dele era uma tchutchuquinha de 90. Era uma gatinha de 90 anos. E para piorar ainda, essa mulher, além de ter 90 anos, para piorar ainda o enredo desse negócio, essa mulher ainda era estéril. Ou seja, essa mulher passou 90 anos da vida dela, eu imagino pensando assim: nossa, como eu queria ter sido mãe. Nossa, como eu queria ter um filho. Nossa, como eu queria ter um ventre frutífero. Nossa, como eu queria ouvir o choro do meu filho na hora que eu fosse parir. Não, mas essa mulher, ela lutou a vida inteira contra a desesperança. E Deus olha para Abrão e fala assim: Abrão, todo o meu plano, ele vai se desenrolar na cortina da surrealidade. O plano de Deus, a estratégia de Deus, ela é surreal. Talvez coisas que você não está entendendo agora, porque para você está parecendo tudo um grande absurdo, para Deus é natural. A história não para aí. Eu vou pular agora. Eu vou pular alguns capítulos. Eu separei algumas cenas desse grande filme chamado Deus e Abraão. Gênesis 15. Lá em Gênesis 15, Deus chega para esse homem e fala o seguinte: Abrão, além de você ter uma grande descendência, além de você ser pai de numerosas nações, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar esse negócio a partir de Eu vou começar esse negócio a partir de um filho. E ele fala assim, ó, Gênesis 15, verso 4. Ele está tendo um bate-papo com Deus. Ele está tendo intimidade com Deus. Presta bem atenção na história para você não perder o fio da meada. Eu estou te contando uma história. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Gente, ele estava achando que seria o empregado dele. Esse homem não tinha filho, ele não tinha ninguém, ele não tinha nada. A mulher dele era uma velha de 90 anos. Eu fico imaginando a cara de Abraão. Falei: Deus, sinceramente, Deus, eu acho que tu está enganado em algumas coisas, não sou eu. Falou: rapaz, você não está entendendo. Só que nesse momento Deus está tendo um papo reto com Abrão. Só que sabe onde é que ele estava? Ele estava dentro de uma tenda. E a gente sabe o que é estar dentro de uma tenda. E Abrão estava dentro de uma tenda com Deus. Ele estava dentro da tenda com Deus. Só que tem um detalhe: Deus estava vendo dentro da tenda e Deus estava vendo fora da tenda. Abrão não, ele só estava dentro. A visão dele estava limitada pela cobertura da tenda. Querido, aplique isso para a sua vida. Muitas vezes você está coberto pela tenda da incredulidade. Muitas vezes você está coberto pela tenda da ignorância. Muitas vezes você está coberto pela tenda do medo. Muitas vezes você está coberto pela tenda da incredulidade. Você está dizendo: não, Deus, comigo não, Senhor, eu sou apenas mais um. Eu não sou nem olhado direito aqui dentro dessa igreja. Eu não sou esse cara. E Deus está dizendo: Abraão, a tua visão está limitada. Muitas vezes a sua visão está limitada. Só que Deus
em nome do seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, nessa noite, Deus está te chamando para o lado de fora da tenda. Ele está dizendo: sai da tenda. Sai da tenda, sai da limitação, sai da tua zona de conforto. Eu imagino Abraão, cara, tu imagina ver o céu que Abraão viu. Não tinha poste, não tinha luz de rua. Tu imagina o céu e o bate-papo que Abraão teve, ele e Deus. Sai da tenda. Agora olha para cima. Está vendo aqui, Abraão? Essa vai ser a tua descendência. Cara, isso é uma estratégia surreal. Isso é uma estratégia incrível. Ele está dizendo: não pode ser. Só que tem um detalhe: Abraão começou a entrar poderosamente naquilo que Deus queria. Olha o que diz o verso 6. Gênesis 15, 6. Você pode ler comigo? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao invés de Abraão ficar dentro da tenda da incredulidade, ficar dentro de uma tenda do medo, ficar dentro apenas ouvindo a voz de Deus, Abraão disse: eu quero viver isso. Se Deus está falando que tem algo grandioso para a minha vida, por que eu vou ficar me sequestrando, me sabotando, me anulando, me diminuindo? Querido, de repente você é a pessoa que mais tem prejudicado a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você não está deixando que as coisas fluam, e você insiste em ficar no mundinho da tenda da mediocridade, achando que Deus é do tamanho da tua cabecinha. Deus é infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Então nessa noite, saia da tenda e comece a olhar a estratégia surreal de Deus para a sua vida no tempo que se chama hoje. Abraão não pensou duas vezes. A Bíblia disse que ele creu no Senhor. Eu quero comparar essa cena àquela pessoa que vai para casa, saiu do culto, ela vai para o quarto, tranca a porta e diz assim: a Bíblia diz que eu devo entrar no meu quarto, fechar a porta e orar. Você até faz isso, mas quem sabe você faz isso como um ritual religioso. Você não faz como um momento de entrega e intimidade. Quem sabe você não acredita, você acredita no rito, você não acredita na promessa, você não acredita no pacto. E ele está dizendo: olha, no momento em que você fechar a porta e você começar a falar comigo, que eu estou no secreto, eu vou me mover. Abraão não. A Bíblia diz que no momento que ele sai, ele olha aquilo, a Bíblia diz que ele creu, ou seja, que ele acreditou. O que está faltando hoje acontecer para você realmente acreditar que só o Senhor é Deus? O que está faltando hoje para você acreditar que Deus tem uma estratégia que aos teus olhos parece estranha? Essa estratégia parece surreal, mas Deus não caminha, não navega, não se desloca no território da naturalidade. Ele se desloca no território do impossível. Vamos andar. Gênesis 15, verso 6. Ele diz que creu no Senhor. Abraão, eu vou te dar um filho. Bom, Senhor, eu tenho 100 anos. A minha mulher tem 90 anos. Olha aí, Gênesis capítulo 17. Verso 2. De novo, andando com Abraão, ele diz assim, ele vai mudar o nome dele. Lê comigo. Farei
uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Eu quero destacar essa palavra é surreal. Ele está dizendo que ele vai multiplicar de um homem uma linhagem e descendência de uma maneira extraordinária. É algo surreal. É algo que Abraão fala assim: cara, eu vou pagar para ver, eu vou acreditar nesse Deus. Se ele está falando, eu vou com ele. Então qual é a lição que você pode tirar para a sua vida hoje? Muitas vezes Deus está colocando a faca, e Deus está colocando o queijo na sua frente, mas sabe o que está faltando no coração de muito crente que eu conheço? Fome. Deus está colocando a faca, Deus está colocando o queijo, mas se tu não tem fome, adianta o quê? Não adianta, tua vida não vai mudar, porque tu não tem fome de Deus. Então ele está dizendo: olha, eu farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei extraordinariamente. Agora olha o verso 17. Diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 99 anos? Olha que seta do inferno ele acaba de receber no campo de batalha da mente. Ele recebe duas dúvidas. Muitas vezes nós não experimentamos mais Deus porque duvidamos de que Ele pode fazer muito mais. Muitas vezes nós não saboreamos, não experimentamos, não gozamos de uma presença mais profunda de Deus, porque você acredita muito mais na opinião da dúvida do que na palavra da fé. Você dá muito mais vazão àquilo que é um ponto de interrogação do que aquilo que é um ponto de exclamação. Eu ganhei uma camisa nova hoje, eu peguei e coloquei, ela tem 3 pontos de exclamação. Está escrito assim: velho não, seminovo. Cara, eu não sou velho, seminovo, estou inteiro. Motor 4.0 recalchutado. De vez em quando dá uma rateada, mas bota na primeira, vou subindo. Agora, no momento que eu começo a dizer: não, eu acho que não é comigo, não, eu não tenho como liderar, não, eu não tenho como palestrar, não, eu não tenho como ganhar almas, não, eu sou uma pessoa, sabe, eu não tenho a 4ª série primária, não, eu não falo tão bem quanto fulano, não, eu nunca fiz isso na minha vida. Você começa a abrir um monte de interrogação, a tua vida está cheia de interrogação. Querido, espanta essas interrogações e dá lugar às exclamações para a glória de Deus. A estratégia de Deus é surreal. Eu estou te contando uma história tremenda. Aí agora nós vamos para o capítulo 18. No capítulo 18, e é aqui que eu queria chegar, eu estou quase lá te contando essa história. Aqui eu desabei a chorar, feito criança. A história é a seguinte: diz que Abraão estava num local onde tinha vários carvalhais. O carvalho é uma árvore poderosa. A Bíblia diz que nós somos como que carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Agora, olha que coisa incrível aconteceu aí. De novo, Abraão estava dentro de uma tenda. De novo, tá o cara na tenda. E nesse dia, estava um dia como o de hoje em Bom Jesus. Hoje o dia foi muito quente. E Abraão estava numa tenda e Sara estava na tenda. Abraão estava na porta da tenda, vendo o movimento dos carvalhais. O local se chamava Mangre ou Manri, como você queira. Então diz assim, capítulo 18, verso 1. Deus foi lá
apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na porta da tenda, no maior calor do dia. Sim ou não? Foi hoje? Isso foi hoje ou não? Parece o dia de hoje. Eu fico imaginando, permita-me aqui, tá? Aquele calor, a tenda. Sara estava na tenda, ele olhou e estava assim, ó. Rapaz, calor, hein? Aí o outro pensa assim: bom Jesus. Rapaz, bom Jesus é o sopro do inferno. É quente mesmo. De repente ele olhou. Ele falou: que isso? Olha que coisa louca. A Bíblia diz que o Senhor foi visitar Abraão. Mas olha o detalhe, o verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé na frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olha para cá. Espera aí, a Bíblia diz no verso 1 que quem apareceu foi um. E quando ele levanta a cabeça eram 3. Eu não sei se você já está entendendo aonde eu quero chegar. A Bíblia diz no verso 1 que o Senhor foi visitar ele. E quando ele levanta a cabeça, não aparece um, aparecem 3. Sabe quem se manifesta? Sabe quem vai na direção da tenda? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vão na direção de Abraão e falam assim: tá calor, Abraão? Mas Abraão ouve uma voz, mas eram 3, e 3 eram um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma teofania, é uma manifestação da glória de Deus. E Deus vai na direção da tenda, a mesma tenda que estava lá na escuridão. Sara está dentro da tenda. Abraão é visitado pela Trindade na tenda. Olha agora o versículo de número 14. Eles começam aquele papo e diz o seguinte: Abraão, eu vim aqui para te dizer o seguinte: lembra daquele pacto, lembra daquela promessa que eu fiz contigo? Eu vim aqui dizer para tua mulher que ela vai ter um filho. Abraão estava do lado de fora, Sara ainda estava do lado de dentro da tenda da incredulidade. Abraão já estava do lado de fora, tendo uma experiência com a Trindade de Deus. A mulher dele ainda estava lá dentro, e ela começa a rir. Tipo, eu fico imaginando assim: cara, olha o papo de doido que o meu marido está tendo. Ele fala com um que é 3, e ele fala com 3 que é 1. Ele diz que tem 3, mas eu só estou ouvindo uma voz. Esse homem está doido. Deve ser o sol de bom Jesus que está batendo no quengo, na muleira desse homem da peste. E ele já não está falando coisa com coisa. Um fala, mas tem 3. 3 estão aqui, mas um fala. Que negócio doido é esse? De repente, lá dentro da tenda, Deus percebe que Sara ri de incredulidade, de deboche. Olha o que diz o verso 14, e essa é uma pergunta para nós hoje: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Verso 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que você riu. Só que tem um detalhe: Sara riu do lado de dentro, Deus viu do lado de fora. E esse é um momento que muitas vezes paralisa você viver uma experiência sobrenatural com Deus. Deus está dizendo: querido, eu quero te abençoar. Você fala assim: Deus, o Senhor não tem como me abençoar. E Deus está dizendo: você está pensando o quê? Que tem barreira para eu te abençoar? Grava uma coisa:
Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez na sua cabecinha, com muito pouca fé, você está limitando tudo aquilo que Deus tem para se revelar na sua vida. E quem sabe no seu íntimo você está rindo. Você está falando assim, já viu aquelas pessoas que tentam muitas vezes passar uma imagem para mim? Às vezes eu estou conversando com a pessoa, eu estou vendo que a pessoa está mentindo na minha cara, mas ela está tentando me manipular. Eu estou assim, não, claro. E eu estou dentro assim, bobinho. Está pensando que me engana. E olha que eu sou humano. Tu imagina o coração de Deus que penetra na profundeza, na profundidade do ser humano. Sara riu e disse que não riu. Ele disse, você riu. Mas mesmo assim, daqui um ano você vai ver se eu não cumpro a minha palavra. Deus cumpre palavra em cima daquilo que vai acontecer na tua vida. Quer você queira, quer você não queira, a ordem de Deus vai se cumprir na tua vida. O teu destino, ele está traçado na palma da mão de Deus. Você que não sabe ainda, você vai descobrir essa história. Não para por aí. Depois de um tempo, Gênesis 21, vai andando, eu estou pulando outro capítulo. No capítulo 21, verso 1, diz assim: visitou o Senhor a quem? A quem? Como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Agora você imagina, Abraão, 100 anos, com a sua gatinha de 90, namorou, concebeu, e de repente aquela mulher de 90 anos, ela começa a ver que algo começa a mexer dentro dela. Ela fala assim, não é possível, não tem como, que isso, o meu homem tem 100 anos, eu tenho 90 anos, eu tenho idade para ser bisavó, cara, não tem como. De repente, um ano depois, aquilo que Deus tinha falado para aquela mulher na tenda da incredulidade, que ela riu e debochou, Deus falou assim, agora é verdade. E Deus não procura Abraão, procura ela. Quando alguma coisa acontecer, fique tranquilo, Deus não vai me procurar, vai procurar você, porque Ele vai falar contigo diretamente. Se é contigo que Ele tem algo para se desenrolar, para se desenvolver, fica tranquilo, você tem uma história que está sendo descortinada diante de Deus. É só você esperar as cenas dos próximos capítulos, Deus vai te mostrar. E Ele vai diretamente em Sara. Verso de número 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus cumpre a promessa e Isaac nasce. Isaac significa o filho da risada. O nome Isaac significa o filho do riso. Ou, se eu dissesse no meu jeito, o filho do deboche, o filho da incredulidade, o filho da interrogação, o filho do será, ou o filho do, como dizia aquele técnico que brincava de falar inglês, tá de brincation with me, tá de brincadeira comigo. Não, Deus não está de brincadeira. Nasce Isaac, o filho do riso. Aí o seguinte, diante dessa situação, ele recebe o nome, e aí eu fico imaginando, cara, eu sou avô, e ter neto você já fica bobado. Agora tu imagina um homem que nunca teve filho, ele ser filho de um temporão, ele com 100 anos, e essa senhorinha, essa gatinha de 90 anos, de repente me nasce uma coisa fofucha, chamado Isaac. E tu imagina o guri, eu fico imaginando Abraão, e o moleque,
Ô Sara, não tem como pegar esse menino. Ah, não esquenta, Abraão, não esquenta. O menino está correndo. Ele com 100 anos, ela com 90, e o moleque parece um tufão passando de um lado para o outro. Uma alegria só, o Isaac para cá, Isaac para lá. Eu fico imaginando essa mulher com 90 anos segurando no peito pera cintura, ela dando de mamar para essa criança. Ô Isaac, meu filho, vem cá dar de mamar aqui. 90 anos, tu imagina? Mas é a pura verdade. Essa mulher não tinha 18 anos, meu bem, ela tinha 90. A mulher estava toda enrugada e a alegria tomou conta. Meu irmão, não se falava em outra coisa naquela tenda, ou melhor, naquela casa, ou melhor, naquela tenda. Era Isaac para lá, Isaac para cá. Meu Isaac, meu querido, meu filhinho. Eu fico imaginando a cara, eu fico imaginando o tamanho do babador de Abraão. Imagina Abraão já cansado olhando na tenda assim: meu garoto, olha que alegria. Oh Deus, tu é incrível mesmo, Senhor, mas tu me deu um. De repente, algo acontece. Gênesis 22. Quando tudo estava muita alegria, quando tudo era uma grande festa, eu fico imaginando a cara daqueles pais. De repente chega o capítulo de número 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, porque eu te mostrarei. Olha para cá. Que papo é esse de Deus agora? Isso não faz o menor sentido. Isso não tem coerência na minha cabeça humana. O homem era velho, não tinha filho. A mulher era velha, não tinha filho, era estéril. Deus chega para o cara e fala: eu tenho promessa na tua vida, eu vou fazer de você uma grande nação. O cara começa a acreditar, ele começa a se encher de esperança, ele começa a se encher de alegria. A mulher tem uma gravidez fora de hora, completamente fora de hora. Isso é uma estratégia surreal. De repente me vem a criança, o menino cresce, e agora, do nada, Deus vira para ele e fala assim: Abraão, você vai ter que subir numa montanha, você vai ter que pegar um cutelo, você vai ter que pegar a lenha, você vai ter que segurar a mão nesse menino, e você vai subir, você vai cravar no peito dele, e você vai me entregar esse único filho teu, Abraão, por amor a mim. Gente, o que Deus estava querendo fazer com isso? Eu te explico. Primeiro, não é pelo fato que Deus te ama, Ele não vai te colocar à prova. Não é porque você é crente que todo dia vai ter um tapete vermelho estirado para você, achando que nada vai ser colocado à prova na sua vida. Para de ser ingênuo. Em Mateus capítulo de número 4, diz a Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus foi levado pelo Espírito
para ser tentado pelo diabo. Só que o espírito que está em Mateus capítulo 4 é um espírito com E maiúsculo. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E você na sua cabeça fala assim: cara, isso não tem lógica, isso não tem explicação. Aprenda com Deus, aprenda com Abraão, aprenda com essa relação de intimidade. Nem sempre as coisas no plano espiritual terão sentido para nós. Você não está vendo o plano todo, você ainda está no X capítulo. As pessoas querem uma razão lógica e explicação, elas querem coerência. E quando elas não veem coerência, elas acham que elas têm que ficar se debatendo, questionando, perguntando, infligindo, comprimindo, dizendo por quê? Por quê? Por que o pastor fez isso? Por que o Ilhão é assim? Por que a igreja está desse jeito? Sabe por quê? Porque você ainda está num nível de tenda. Deus está fora da tenda, a sua visão ainda está limitada, a nossa visão ainda é limitada, mas Deus está vendo o plano todo, porque a estratégia dele é surreal. E aqui eu me desabei, porque no verso 3, a Bíblia diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha para cá. Em momento nenhum Abraão perguntou: para quê? Abraão não perguntou por quê. Abraão não botou, Deus falou: Deus, tu tá maluco? Ô Deus, isso não tem lógica, Deus. Peraí, Deus, não, Deus, peraí, vamos acertar esse negócio. Isso não está fazendo muito sentido, Deus. Tem alguma coisa errada no teu plano. Muitas vezes você quer se meter a besta de se meter no plano de Deus. Não se meta a besta com isso, porque você não está vendo o que Deus está vendo, você não está enxergando o que Deus está enxergando. Então, querido, apenas diga assim: se Deus falou para fazer, levanta de madrugada e vai. Abraão não questionou nada, ele não perguntou, ele não ficou de biquinho, falou: não aceito, eu não aceito, que negócio é esse? Eu vou te dar meu filho. Tu só pode ser um Deus insano, tu só pode ser um Deus doido. Eu não tinha filho, agora tu me deu filho. A minha mulher era uma velha de 90 anos, agora essa mulher teve filho, e agora tu me vem na cara de pau me pedir o meu filho, para eu enfiar um cutelo no meio do peito dele. Que Deus é o Senhor? Não. Quem sabe com as coisas de Deus está na hora da gente calar a boca. Só obedece. Continua a história. Isso aqui é muito forte. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Ele não foi no primeiro dia, ele não foi no segundo, ele foi no terceiro. Agora eu quero que você comece a entender que já não está mais falando de Abraão, está falando de Jesus e o Pai. Jesus olha e ele desce do Getsêmani, e ele tinha que ir para o Monte da Caveira, o Monte Calvário.
Jesus iria como um cordeiro para ser sacrificado pelo Pai no monte. Mas Abraão olhou para o terceiro dia. Jesus ressuscita no terceiro dia. É como se Deus estivesse contando para Abraão. Eu falei: Abraão, isso que eu estou pedindo a você, eu vou fazer com meu filho Abraão. Eu vou levar o meu filho Abraão. Você esperou 100 anos, Abraão. Eu esperei a eternidade inteira. E eu vou subir com meu filho para um monte chamado Caveira. E eles vão humilhar o meu filho. Eles vão bater no meu filho. Eles vão enfincar uma coroa de espinho no meu filho, Abraão. Eles vão desfigurar, Abraão, o rosto do meu filho. E eu só estou te contando essa história, Abraão, porque um dia a humanidade vai saber. Mas eu vou pegar você como um espelho. Isaac é um símbolo do futuro. Jesus é uma realidade da eternidade. Verso 5. Então disse a seus servos: espera aqui com um jumento. Eu e o rapaz, que no caso aqui é o meu filho, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, que é um punhal. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles seguiam ambos juntos. Olha para cá. Deus prova e testa a fé de Abraão. Deus coloca em prova uma amizade já de muito tempo. Porque qual amigo que diz que me ama e pede a cabeça do meu filho em cima de um holocausto? Muitas vezes Deus vai colocar à prova o teu relacionamento com Ele, para saber se de fato o que você está fazendo aqui é sério ou se a coisa é uma água com açúcar. Tem gente que por bem menos está virando as costas para o altar e está se entregando à luxúria do mundo podre e mentiroso. Quantas lições nós podemos tirar para as nossas vidas hoje? Deus está colocando em jogo a paternidade, porque Deus disse que era amigo e caminhou e agora pede o filho. Ele colocou o filho dele, o filho de Abraão, Isaque, em jogo. Ele coloca a paternidade de Abraão em jogo. Ele faz uma transformação do nome da natureza de Abrão para Abraão, dizendo que aquele filho, através daquele filho, viriam muitas nações. Como? Se ele está mandando eu sacrificar aquele que despontaria em muitas nações? Deus faz uma visitação ampla. E Abraão está subindo com o filho. Eu fico imaginando essa cena. O filho olha para o lado e fala assim: pai,
Ô pai, eu vi o senhor a vida toda sacrificando, porque criança vê, criança faz, né? Falou, pai, eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Ó, tem o fogo, tem a lenha, tem um cutelo, mas papai, sempre tinha um cordeiro. Cadê o cordeiro? Está faltando. Sabe quando um filho te faz uma pergunta que se fica constrangido de responder? Sabe aquelas perguntas que só crianças fazem? Ô pai, cadê o cordeiro? Abraão olha sem titubear e fala assim: Deus providenciará. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, é isso aqui, ó. Colocou a mão sobre ele, pegou o cutelo, mirou no peito do filho e falou: é agora. Eu vou cravar isso no peito desse moleque. A cena é dramática. Eu fico imaginando o mundo espiritual. Naquela época, pessoas sacrificavam crianças a Moloque. E eu fico imaginando, Abraão sabia e falou assim: peraí, Deus está imitando aqueles que sacrificam crianças a Moloque. Que Deus é esse? Ele mira e sem titubear ele fala assim: se Deus mandou, eu vou obedecer, porque essa estratégia do meu Deus, ela é surreal. Quando ele vai, ele está decidido dentro do seu coração, de maneira irrevogável, a obedecer a Deus. Deus providencia o escape, aleluia. Deus providencia o escape, diz, verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha para cá. Você deve se perguntar: mas peraí, Deus ele é onisciente, ele já sabia que isso ia acontecer. Sabia. Só quem não sabia era Abraão. A grande lição que Abraão nos traz nesse momento, dessa estratégia surreal, é que quando ele subiu para o Monte Moriá, para sacrificar o filho dele, ele sabia que o Deus que o tirou da tenda, que o Deus fez da estéril mãe de filhos, esse Deus que tudo pode, ele poderia ter cravado um cutelo no meio do coração do filho dele. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que Deus tira a vida, mas que no terceiro dia ele pode ressuscitar a quem ele quiser. Deus poderia mudar completamente. Ele tira, ele dá. Ele dá, ele tira. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode mudar toda a sua negatividade em positividade. Deus pode mudar toda a sua tristeza em esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ele acreditou. Deus cumpriu. Deus provou. E a Bíblia diz, verso 13, e eu estou indo terminar agora: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro
preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meu Deus, que plano surreal, que estratégia incrível. Abraão sabia, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Querido, não minimize o tamanho do Deus que tu segues. Não minimize o poder desse Deus que tu diz amar. Não pare simplesmente porque apenas alguns probleminhas circunstanciais atravessaram o seu caminho. Não olhe a parte, olhe o todo. Não fique na tenda da mediocridade. Olha para as estrelas. Deixa Deus falar contigo, porque a estratégia de Deus é surreal e ela se cumpre na vida daqueles que vão se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra crave no seu coração para todo sempre. Amém.